Então, nessa ação penal, 504.65.12.94, depoimento da senhora Maria Lúcia da Mota Gaspar, conhecida como Malu Gaspar, nesse processo. Senhora Malu Gaspar, como eu lhe adiantei, a senhora foi enrolada como testemunha. Na condição de testemunha, a senhora tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Tudo bem. Por força de lei, apenas vou advertir a senhora que se a senhora faltar com a verdade, a senhora fica sujeita a um processo criminal, certo? Certo. Eu não conheço o teor das perguntas que serão formuladas à senhora, mas se houver alguma questão relacionada à proteção de fonte, a senhora daí pode informar o juízo, e o juízo daí delibera, porque existe a proteção condicional, certo? Tá certo. Dito isso, então, eu passo a palavra à defesa do senhor Luiz Inácio Lula Silva, que arrolou a senhora como testemunha. Boa tarde, senhora Malu Gaspar. Boa tarde. A senhora é autora de uma reportagem que foi publicada na revista Piauí, do mês de junho de 2016. É uma revista que está juntada aqui aos autos desta ação penal. E nesta reportagem, a senhora faz referência em diversos trechos a uma conversa que a senhora teve com o ex-senador Delcídio do Amaral. E a senhora revela aqui a sua fonte, né? Inclusive vários trechos estão aqui entre aspas, e seriam trechos de declarações dadas pelo ex-senador Delcídio à senhora. A senhora confirma que esses trechos que estão entre aspas são declarações dadas à senhora pelo ex-senador Delcídio do Amaral? Sim, confirmo. Perfeito. Na reportagem que a senhora é autora, o título é O Delator, a senhora faz referência à cela em que o ex-senador Delcídio ficou preso. A senhora se recorda desses detalhes? Conforme ele mesmo me contou, né, era uma cela pequena, assim como eu descrevi na matéria. Era uma cela pequena, sem nenhum móvel que eu me lembre, uma cadeirinha de plástico, uma cama. Que eu me lembro é isso, tinha uma janela numa parede lateral e uma porta apenas. Certo. A senhora diz aqui que era uma cela de 9 metros quadrados, sem banheiro, uma cadeira de plástico e uma cama. Do lado de fora, um estreito basculante lateral, tapando a vista e impedindo a circulação de ar. E havia um gerador a diesel. Isso aqui, essa informação a senhora obteve com o próprio ex-senador Delcídio. Essa me foi a descrição feita por ele. Certo. Inclusive essa descrição aqui de que havia restrição à própria circulação de ar. Assim ele me contou. Certo. E pelo que eu leio aqui da reportagem, a senhora conta aqui todo o processo decisório do ex-senador em relação à delação premiada que ele celebrou com o Ministério Público Federal, correto? Isso mesmo. E a senhora diz aqui, num determinado momento, sobre um determinado momento em que um agente da Polícia Federal teria levado ao ex-senador Delcídio um jornal que faria referência ao ex-presidente Lula. A senhora se recorda deste ponto? Sim, foi o que eu contei aí. Na verdade, o que eu conto na reportagem é que um agente da Polícia Federal leva à sala onde o Delcídio estava depondo uma notícia retirada da internet com o título "Coisa de imbecil e que idiota", diz Lula sobre Delcídio preso na Lava Jato. É essa cena que o senhor está se referindo, não é isso? Isso, exatamente. E esta cena, enfim, esse fato que a senhora descreveu aqui, foi relatado também pelo próprio senador Delcídio, senhora.
E aí eu vou ter que invocar o sigilo da fonte, porque além de ouvir o Delcídio, eu ouvi outras pessoas que me ajudaram a complementar o relato. Nesse caso, até depois eu confirmei com o Delcídio, mas as fontes, houve mais de uma fonte que me relatou essa cena. Certo, mas então eu vou formular de outra forma a pergunta. O ex-senador Delcídio afirmou, declarou à senhora que efetivamente um policial levou a ele uma reportagem que fazia referência ao ex-presidente Lula, que era uma reportagem que supostamente dizia coisa de imbecil e que idiota. Eu confirmei essa informação com ele. Perfeito. E na conversa que a senhora teve com ele, este fato foi relevante no processo decisório dele para fazer a delação premiada? Olha, eu não tenho como avaliar o peso das decisões, de cada elemento nas decisões que ele tomou, mas o que eu posso lhe dizer é que de início ele não me falou sobre isso. Ele foi, depois que eu soube que aconteceu essa cena, eu perguntei e ele confirmou que ela tinha acontecido, mas não foi uma das primeiras coisas de que ele se lembrou quando eu questionei acerca da forma como ele tomou a decisão. Não sei se é isso que o senhor quer saber. Isso, exatamente. Mas o fato foi confirmado pelo próprio senador. Uhum. Sim. Na reportagem, a senhora descreve um outro fato que diz respeito a uma situação em que o ex-senador teria ficado sem luz e houve um problema com um gerador que ficava ali externo à cela na qual ele estava detido. A senhora se recorda dessa situação? A senhora se recorda como é que se deu isso? Segundo a narrativa do ex-senador Delcídio? A única coisa que eu posso dizer é o que já está escrito, que foi exatamente o que ele me contou a respeito do episódio. Eu perguntei a ele como havia sido esse período, se tinha algum episódio que ele se recordava especialmente. E aí ele me contou essa cena que diz que em que ele se recordou de uma noite de sábado, no escuro, acabou a luz no prédio da Superintendência da Polícia Federal e o gerador foi ligado, o gerador ficava ao lado da cela e o funcionamento do gerador fez sair fumaça e a fumaça entrou na cela. Ele tentou sair, bateu na porta e não foi ouvido, não sabe dizer se ele não foi ouvido de propósito, é o que ele diz aqui, né? Eu não sei, ele fala alguma coisa assim, eu não sei se não ouviram ou se fingiram que não ouviram. Ele mesmo não sabe dizer. Depois, mais tarde, um tempo depois, abriram a porta e ele achou aquilo uma situação difícil. Foi assim que ele me contou e dessa forma eu escrevi. Certo. Pela declaração que está aqui, entre aspas, na reportagem, que diz o seguinte: aquilo que seria a cela, né, encheu o quarto de fumaça e eu comecei a bater, mas ninguém abriu. Os caras, não sei se não ouviram ou se fingiram que não ouviram. Era um gás de combustão, um calor filho da puta. Só 3 horas mais tarde abriram a porta. Foi dificílimo. Essa é uma declaração que está entre aspas e que a senhora confirma que foi dada pelo ex-senador Delcídio, senhora? Sim, a transcrição literal do que ele me disse na conversa. Certo. E por esta conversa que a senhora teve com ele, essa situação foi importante para que ele tomasse a decisão de fazer uma delação premiada? Então, como eu disse ao senhor, eu não sou capaz de definir o peso de cada situação na decisão que ele tomou. Essa situação foi uma situação da qual ele recordou quando eu perguntei como havia sido o episódio, e para te falar a verdade, eu nem sei se essa foi uma situação que o levou à decisão de delatar. Não foi colocado assim na nossa conversa, mas como eu digo para o senhor, eu não sou uma psicóloga, eu sou só uma jornalista, e o meu objetivo aqui era contar uma história. A história, e que isso aconteceu, eu posso lhe garantir, inclusive a matéria foi publicada e nunca foi contestada. O depoimento dele como está, assim é.
né? Agora, eu não me sinto qualificada para julgar ou dar esse tipo de afirmação. Eu não sou psicóloga, eu tive algumas conversas com ele, eu conheço bem, mas não sou capaz de avaliar como é que foi o peso de cada fator na decisão. Não me sinto qualificada para isso. No corpo da reportagem, a senhora algumas vezes usa, por exemplo, depois daquela cena que a senhora narrou sobre o fato de um policial ter ido levar ao ex-senador um jornal, a senhora diz, por exemplo, em relação a esta cena, a partir daí Delcídio se mostraria bem mais solícito. Então a senhora Mas usa. isso não é interpretação, isso é uma informação que me foi dada. Certo, e isso foi dado por terceiros, a senhora, essa informação. Exato. Uhum. Certo. E a senhora gostaria de dizer se é da Polícia Federal, do Ministério Público Federal? A senhora pode dizer, pelo menos sem indicar a fonte, quem que teria dado essa informação para a senhora? Uma referência Não apenas? posso, doutor. Não, aí eu acho que eu vou recorrer ao sigilo da fonte. Certo. E nessa conversa que a senhora teve com o ex-senador Delcídio, a senhora se recorda quanto tempo depois do momento em que ele saiu da prisão? Eu não entendi essa pergunta. A conversa que a senhora teve com esse senador, ou as conversas, não sei, que nortearam a elaboração desta reportagem. Quanto tempo depois dele sair da prisão? Eu também conto isso aqui. Eu tive várias conversas com ele para a elaboração dessa reportagem. A primeira ocorreu um mês depois que ele saiu da prisão em São Paulo, na casa do irmão dele. Certo. E esta narrativa sobre ele ter ficado numa cela sem luz, que encheu de fumaça, que ele batia e ninguém abria. A senhora sabe dizer quanto tempo depois dele sair da prisão ele fez essa declaração, a senhora? Não foi na primeira conversa, eu acredito que tenha sido na segunda ou na terceira, durante um almoço em que ele me recebeu, um almoço que eu tive com ele. Eu acredito que tenha sido entre 1 mês e 2 meses, por aí. Certo. E nessas conversas que a senhora teve com o senador, ele relatou à senhora algum outro episódio que tenha ocorrido durante o período que ele estivesse preso, que envolva, enfim, uma questão de a saúde, enfim, a forma como ele estava sendo tratado durante o período que esteve preso? Como ele estava sendo tratado, não exatamente. Ele contou conversas que ele teve com os familiares, conversas que ele teve com os assessores, conversas que ele teve com os políticos. Ele não reclamou do tratamento que recebeu. Eu não sei se eu conto aqui, mas ele me disse que conversava com os policiais que ficavam lá na cadeia, lá na Polícia Federal, que emprestava a eles livros. Ele não fez nenhuma referência específica a maus tratos. Como o senhor deve ter visto aí na reportagem, ele conta em alguns momentos de emoção com a família, com assessores, mas uma menção específica à forma como ele estava sendo tratado lá, eu acho que isso só tem essa cena mesmo. Certo. A senhora também, em relação a familiares, quer dizer, a senhora narra também um telefonema da esposa em que, enfim, ele também teria se sentido, de alguma forma, obrigado a recorrer a uma delação. A senhora até qualifica que ele tinha, pelo que está dito aqui, medo da esposa. A senhora se recorda dessa conversa? O senhor está falando desse diálogo? O que foi que você fez? O que foi que você fez?
Isso. essa... A senhora depois qualifica, enfim, dizendo que havia. Eu digo que ela é famosa pela personalidade forte, pelo medo que provoca no marido. Isso, É isso? isso. Sim. O ex-senador comentou com a senhora alguma coisa em relação a esse telefonema? Na verdade, doutor Zanin, essa declaração e esse relato me foi feito pela própria Maica. E o Delcídio estava junto. Então, ela me contou e ele assentiu que foi assim que aconteceu. Certo. Não houve nenhum Foi uma questionamento. conversa com os dois. Certo. A senhora sentiu que ali esse telefonema teve um impacto na própria vontade dele para realizar, enfim, o processo de delação. Eu acho que fez parte, né, da sequência de fatos que o levaram a delatar, né? Foi uma primeira conversa que ele teve com a mulher dele, né? Certo. Pessoal na cadeia, né? Perfeito. Tá certo. Eram essas perguntas. Eu agradeço a senhora pela colaboração. Sem mais perguntas. Tá bom, muito Outros obrigada. indagações? Ministério Público. tem Sem indagações? perguntas. O juiz também não tem questões a serem colocadas. Eu agradeço ao depoimento e à colaboração da senhora. E o seu depoimento está encerrado. A senhora está dispensada. Muito obrigado. Tá bom, obrigada, boa tarde.